Gente, nossa quinta pregação da nossa série Uma Só Carne, nossa série sobre casamento. E o nome da pregação de hoje é Homem Provedor. Vamos ler Efésios 5, lembrando que eu estou citando aqui Efésios 5, mas sempre, cada pregação tendo como pano de fundo Gênesis, como Deus organizou, como Deus preparou esse arranjo, homem e mulher, baseado lá em Gênesis. Porque no Novo Testamento, todos os princípios sobre divórcio, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao matrimônio, está estabelecido com base em Gênesis, lá na criação. Então vamos ler Efésios 5, 28. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vou falar mais disso, acho que mais para frente, mas... Porque, ora, se ao casar nós somos uma só carne, prejudicar a esposa é prejudicar a si mesmo. Como isso acontece? De algumas maneiras, mas uma delas, por exemplo, você deve ter consideração para com a sua esposa como parte mais frágil, diz Paulo. Do contrário, se você não lidar com a sua esposa de maneira digna e correta, as suas orações serão interrompidas. Então, se você não ama a sua esposa, se você não faz o bem à sua esposa, você vai trazer desgraça sobre si mesmo. Fazer o bem à sua esposa é fazer o bem a si mesmo. Ou seja, tem que ser muito estúpido, de acordo com Paulo, para tratar mal a esposa. Tem que ser muito estúpido para tratar mal o seu marido. Porque você é um só com ele. É um só. Verso 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. E aqui lembra que ele está falando da figura, dessa figura de que somos uma só carne, lá de Gênesis. Olha a figura que Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Ninguém jamais odiou o próprio corpo. É irracional, não é? É loucura. É uma espécie de demência. Ferir a si mesmo. Paulo está dizendo, é doideira. É loucura. Ferir a sua esposa. Tratar mal a sua esposa. É um absurdo. É isso que Paulo está dizendo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. Então, partindo dessa figura do próprio corpo, ele fala da função do homem em relação à sua esposa. Alimentar a sua esposa e cuidar de sua esposa. Até aí. O que define um homem? Quais são as funções do homem? Semana passada, eu falei que o homem é cabeça. E hoje, dentro ainda deste mesmo princípio, eu quero dizer que o homem, de acordo com a Bíblia, ele é provedor. Sim, aqui está uma definição do que é um homem de verdade. A Bíblia diz isso. A história mostra isso. E o corpo humano evidencia. O homem é provedor. Os órgãos reprodutivos de homem e de mulher mostram isso. O homem provê a semente. A mulher é a terra, que faz com que essa semente germine. O homem é provedor. Ele é. Quão importante é este assunto? Veja a importância que Satanás, por meio de seus ministros mais fiéis, as feministas. Veja quão importante é para Satanás este assunto. Um dos pontos centrais da libertação feminina propagado pelas feministas seria o quê? A independência financeira das mulheres. Os homens oprimem as mulheres sistematicamente, dizem de maneira mentirosa e fraudulenta as feministas. E as mulheres, então, precisam se empoderar, dar poder a si mesmas. E uma das maneiras fundamentais que isso iria se materializar seria por meio de libertação econômica. As feministas não falam o tempo todo em empoderamento, ser independente. Beth Friedan escreveu um livro que foi uma bomba.
Beth Friedan, feminista, escreveu um livro chamado A Mística Feminina. Em cada página de seu livro, ela dá o seguinte remédio para a cura de todos os problemas femininos. Saiam de casa, vão trabalhar fora, sejam independentes. Sim, o que inúmeros pastores e pais cristãos dizem para suas filhas, uma mulher endemoniada dizia para o mundo. E esses pastores e pais cristãos estão ouvindo. Filha, estude para não depender de homem algum. E aqui com essa frase, primeiro a gente já entende que escola, que aqui estudo não tem nada a ver com estudo de verdade, tem a ver com escola, tem a ver com diploma. Você já entende que não tem a ver com conhecimento real, tem a ver com a ideia de que eles têm, a ideia que eles têm de que o único caminho para sermos bem-sucedidos é através do diploma. Esse é um caminho, nem é um dos melhores. Mas essa é a ideia. Segundo, com essa frase, filha, estude para não depender. Para você ser independente. Como assim independente? Se somos uma só carne. O casamento é definido na Bíblia como nos tornarmos uma só carne. Ou seja, como que eu posso ser independente de metade de mim? Como que eu posso pegar metade de mim e deixar ali, de lado? E que essa metade de mim viva em independência. Isso é uma loucura. É exatamente contra este preceito de Gênesis que o movimento feminista luta sistematicamente contra. Só por isso, você já devia supor, elas estão erradas. Só por isso, sem entender todas as implicações filosóficas, teológicas, sem entender todas as implicações práticas disso, você já devia supor que esse movimento é maligno. Ao dizer, você tem que ser dependente. Como? Se casamento é uma união. Como disse Jesus, aquilo que ajuntou Deus, não separe o homem. Indissolúvel. É uma união de total dependência um do outro. Como podemos acreditar durante décadas em algo que vai diretamente contra um preceito bíblico, contra a base do que é um casamento? Como? É um absurdo. É um absurdo. Eu quero tentar mostrar para vocês hoje, na Bíblia, que o homem é provedor. Ao longo da história a gente também vê isso. O homem é provedor do quê? Primeiro, de alimento. Em Gênesis, Deus amaldiçoou o trabalho do homem e a maternidade da mulher. Aqui, em Efésios, Paulo, ao falar do homem, ele diz que o homem alimenta a esposa. Mas veja que coisa interessante lá em Êxodo. Lá em Êxodo. Naquela época, Deus tolerou a poligamia. Os homens poderiam se casar com mais de uma mulher, mas isso nunca foi a vontade de Deus. Mas Deus tolerou isso. Mas Deus estabeleceu algumas regras para regulamentar a poligamia. E por meio desta regra, nós entendemos essa ideia de que o homem é provedor. Deus disse assim: se ele der ao filho outra mulher, se um homem der ao filho outra mulher, o filho não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. É dever do homem fazer o quê com a esposa? Prover comida, roupa e direitos conjugais. E sobre direitos conjugais vamos falar na série Sexualidade, que faz parte daqui. Que coisa interessante. Se casasse com outra, não poderia diminuir o mantimento. Era dever do homem prover o mantimento. Pastor, mas ali é poligamia. Ali é poligamia. Sim, isso só reforça o argumento. Se, com duas mulheres, o homem tinha que se virar para prover alimento para as duas, imagine com uma. Ou, aqui em Mateus, Jesus restabelece o padrão de Gênesis. Quer dizer, aqui não, lá em Mateus, eu preguei sobre Mateus esses dias. Lembra? Lá em Mateus 19, Jesus restabelece o padrão de Gênesis. Então veja bem, Deus restabeleceu o padrão do Éden para tratarmos uma única mulher pior do que como os homens do Antigo Testamento tratavam mais de uma mulher? Não, de forma alguma. Deus define a função do homem assim: você vai dar alimento para a sua esposa. Em Isaías
Deus está dizendo o que acontecerá com Israel quando Deus julgar Israel, quando Deus amaldiçoar Israel. Sabe qual seria um dos sinais de que Israel estaria sendo amaldiçoado? Que as mulheres iriam prover o seu próprio sustento. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, e do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, tire a nossa vergonha. Naquele dia não haverá homens para sustentar vocês. Os homens estarão em falta, a tal ponto que vocês vão chegar ao ridículo de dizerem: nós vamos prover o nosso pão. Isso é ridículo. Isso é maldição. Para as feministas, empoderamento. Empoderamento. Um documentário, What is a Woman? O que é uma mulher? Matt Walsh faz uma peregrinação pelo mundo com a seguinte pergunta: o que é uma mulher? E ninguém sabe responder. Isso, obviamente, por conta do feminismo, por conta da ideologia de gênero, que diz que a nossa biologia não define nosso sexo. O nosso sexo não define o nosso sexo, e não use a palavra gênero. Em outro vídeo meu aí na internet você vai entender por quê. Você já diz gênero, você já caiu no conto do vigário, ou melhor, das feministas. Como para eles, o que determina quem a gente é não é o nosso sexo, porque a gente sabe muito bem o que é uma mulher. A sua característica física determina que ela é uma mulher. Mas como para as feministas não é assim, então o que é uma mulher então? E aí ele faz essa pergunta simples, e ninguém sabe responder. Ele vai até a África. Lá, ele pergunta o que é uma mulher, e ele pergunta o que é um homem para um líder de uma comunidade. E o líder responde rapidamente: um homem é aquele que dá filhos para a sua esposa e alimenta a sua esposa. Se ele não cuida de sua esposa, ele não é um homem. Ele não é um homem. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo diz que o crente que não cuida dos seus, e ao cuidar aqui, o crente que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. E ele estabelece então o padrão. As mulheres ouviram o canto da sereia feminista sobre empoderamento. Vocês agora são independentes. Vocês não precisam ser mais auxiliadoras. Eu vou falar disso nas próximas pregações, hein? Deus define a mulher como auxiliadora. Ou seja, quem tem de fato a missão relacionada ao trabalho é o homem. A ideia de seres independentes não cola. A mulher é auxiliadora. A missão, a ordem foi dada ao homem. A mulher auxilia nessa missão. Mas as feministas disseram: não. Você pode ser um ser autônomo. Você, mulher, pode ser autônomo. Agora vocês são empoderadas, vocês são livres. A maioria das mulheres não se tornaram cheias de poder e nem independentes. Pelo contrário, elas simplesmente conseguiram jornada dupla. A maioria não tem babá e nem empregada. A maioria das mulheres estão em uma situação desesperadora hoje. Porque os homens não querem mais prover. Eles são os primeiros a dizer a elas: saiam, vão lá, tragam a caça, vão à selva, lutem e tragam a caça. Pastor, as feministas dizem: mas os homens usam o dinheiro para controlar a mulher. A gente sabe, qualquer preceito bíblico pode ser distorcido, mas isso não anula o preceito bíblico. E o preceito bíblico de o homem ser o provedor não é para controlar ninguém. O homem provê recursos para que a mulher possa desempenhar a maior missão de todas: ter filhos. Lembra como a mulher de Cantares descreve seu marido? Qual macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento.
O seu fruto é doce ao meu paladar. Alguns veem aqui até uma conotação sexual, tá? Vamos falar disso mais para frente. Mas enfim. Interessante que ela tenha citado macieira e sombra. Uma árvore ornamental talvez poderia prover sombra. Mas não apenas sombra. Fruto, comida para ela. Comida. Por quê? Para a mulher ficar rodando o shopping? Não. Para que ela trabalhe muito com filhos. Porque filhos no plural dá muito trabalho. Não é pouco. Mas, se essa mulher não tem essa sombra, ela pode se queimar no sol, tentando ser independente. O homem é árvore para a sombra, porque se a mulher tiver que cuidar dos filhos debaixo do sol da independência, elas acabam se queimando muito. E os filhos também saem bem desgastados. Se você tiver alguns filhos, como a Bíblia fala, de Gênesis a Apocalipse, filhos, você vai entender como é importante esse equilíbrio, homem provedor. Como que a ideia de independência feminina é uma prisão. Eu tenho 4. Eu sei o quanto filhos nos desgastam. Ou melhor, mais especificamente, a esposa. Muitos e muitos dentes vão nascer. Esses dentes vão rasgando a gengiva da primeira vez. Então, é óbvio, dói muito. E bebês são intolerantes à dor. Intolerantes. E choram horrores. É o único jeito que eles possuem de se comunicar. Então, imagine uma criança. Quando ela cai, a minha filhinha de 1 ano, ela cai, não aconteceu nada. Parece que ela está morrendo. Imagine com dor profunda, como é o dentinho ali, rasgando a gengiva. Às vezes, isso significa uma noite toda, tendo que ficar com um bebezinho aqui no colo, porque não há outro remédio para que ele se acalme, a não ser o colo da mãe. Só isso. Eu me lembro, inúmeras vezes, aí eu até queria ajudar minha esposa, ia lá pegar, e também ajudar, porque eu não estava aguentando mais, já estava tanto choro, eu não conseguia dormir, por amor a mim também. Mas aí não tinha jeito, era o colo da mãe. Aí eu pegava, a Dani, pronto, parava. Não tinha outra coisa. Dor de dente, cólica. Noites sem dormir. Jornada dupla agora. Bebezinho lá, 6 horas da manhã vamos levantar, as mulheres, 6 horas voltar do trabalho, 13 horas longe, fora a culpa, cansaço, chegar em casa, o bebezinho continua lá, os trabalhos de casa também. Diferentemente do que os especialistas dizem, as crianças precisam de trabalho integral. O mundo mudou, as crianças não. Os bebês continuam rigorosamente como sempre foram. Rigorosamente, necessitando de cuidado integral. Integral, 24 horas. Diferentemente do que dizem os especialistas, crianças precisam ficar a boa parte do tempo com adultos. Como diz Provérbios, quem anda com tolo vai ser tolo. Então, crianças precisam ficar com adultos. Como queremos que nossos meninos se tornem homens se eles nunca estão com os homens? Como queremos que as meninas se tornem mulheres se elas nunca estão com mulheres? Como? Portanto, os homens serem sombra não é para que as mulheres fiquem vagabundeando por aí. É porque há muito trabalho exaustivo de cuidar da coisa mais preciosa que temos, crianças. É nesse sentido que um homem preguiçoso é uma vergonha. É uma vergonha. O marido deve se lembrar, como diz Provérbios 24, que onde há inteligência, a casa se farta de bens. Também deve se lembrar de Provérbios, que declara:
vai ter com a formiga, preguiçoso. Levante mais cedo. Abandone as séries, os filmes, os inúmeros recursos de lazer, as rodeladas no Instagram, os joguinhos. Levante mais cedo. Consuma-se pela sua casa, pela sua família. Lembre-se que antigamente, se um homem não pudesse cuidar de sua esposa, ele flertava com o suicídio, com a vergonha. Não, eu não quero colocar fardo sobre vocês. Foi Deus quem os pôs. Foi Deus quem os pôs. Provedor de alimento. Quando muitas dizem que o marido não pode prover, elas estão falando de iPhone, de viagens. Mas Paulo diz, tendo que comer e vestir, estejais contentes. E eu lhe garanto, uma vida simples, mas em fidelidade a Deus e com filhos obedientes, é muito mais rica, infinitamente mais rica, do que uma vida com muitas viagens, com celular de última geração. Eu lhe garanto. Não que seja errado, se Deus nos abençoar financeiramente. Glória a Deus, se Deus assim fizer conosco. Mas se tiver que escolher, escolha uma vida mais simples, mas com mais fidelidade. Você vai ser muito mais feliz. Para que você amanhã não comece a dizer, como Davi um dia disse, Absalão, Absalão, em lágrimas com o seu Absalão perdido. Tinha tudo, recursos, tinha tudo, mas Absalão estava perdido. Não vale a pena. Não vale a pena. Segundo, o homem é provedor de ensino. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz, conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Está vendo? É questão grega. Não. Paulo ainda cita a lei. Ele diz, é a lei quem afirma, não é uma cultura romana ou grega, é a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Interroguem em casa. O marido deve ser provedor de ensino. Terceiro, provedor de filhos. É aquele texto que eu citei para vocês lá. Dentre um dos deveres conjugais estava de que o homem tinha que prover filhos para sua esposa. Lembra daquele homem, Acã? Ele não quis prover filhos para sua esposa, porque o filho seria dado a outro. Lembra? Deus o matou. Aí alguém diz assim, não, pastor. Aí Deus o matou porque ele não queria suscitar descendência ao irmão dele. Sim, é verdade, mas quão mais cruel então é não querer suscitar filhos a si mesmo. Porque, convenhamos, muitos talvez não queriam mesmo, por isso tinha lei, não queriam suscitar descendência ao irmão falecido. Aí Deus diz, não pode. Agora, imagine não querer suscitar descendência a si mesmo. É um absurdo. Em Gênesis, Deus ordena, multiplique. Adão peca. Deus reafirma o compromisso e ordena a Noé, multipliquem-se. Como escravos do Egito, existe pior situação? Numa época em que Faraó mandou matar crianças, existe pior época para ter filho do que essa? Numa época em que Deus mandou matar crianças, Deus multiplicou o povo, e o povo tinha mais e mais filhos. No exílio, na Babilônia, Deus ordenou por meio de Jeremias, multipliquem-se aí. Escravos, pobres, miseráveis, sem terra, sem pátria, sem identidade, sem certeza do amanhã. Multipliquem-se. No Novo Testamento, Deus ordena, mais uma vez, e diz que as mulheres serão conservadas na missão de mãe, dando à luz filhos, no plural. No plural. Filhos. No plural. A mulher será conservada. O que seria isso? Algumas explicações. Conservada em sua psique? Será
que há muitas mulheres hoje sofrendo aqui na alma, porque seus maridos não querem lhes dar filhos, e aí então elas estão existindo sem cumprir um instinto básico que Deus deu a elas, porque homens não estão querendo cumprir com sua missão de provedor. São os primeiros, inúmeras vezes, a dizer: não, vamos serrar a madre. Vamos serrar a madre. Ora, em Gênesis, toda a moralidade do casamento é estabelecida. Tudo. Divórcio. A questão do divórcio é baseada em Gênesis. Tudo. Lembra das outras pregações? Várias e várias citações do Novo Testamento fazem referência a Gênesis. Quando Jesus falou sobre o divórcio, ele diz: não foi assim desde o princípio. E ele restabelece Gênesis. Sobre a imoralidade sexual, é baseada em Gênesis. Paulo fala sobre a imoralidade sexual baseada em Gênesis. Tudo é baseado em Gênesis. Tudo sobre o casamento é baseado em Gênesis. Mas aí quando citamos Deus dando ordem em Gênesis para o homem, multiplique. Aí os crentes dizem: não, não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. E é impressionante como que, vou falar sobre isso na série sobre sexualidade, como que um dos motivos que leva muitos homens a não quererem terem mais filhos é justamente porque fizeram do sexo um ídolo. Filhos vão gerar, se você tiver 8, por exemplo, faz aí 8 vezes quarentena aí, 40 dias aí. Já, abstinência aí. Fora isso, cólica, dor, barrigão. Limita bastante. Limita bastante. Limita bastante. O corpo é afetado, limita bastante. Para muitos o sexo é um Deus. Então eles dizem: não, não quero minha esposa. Gasta pelos filhos. E por isso desobedecem à ordem divina de serem provedores. Quarto, o homem é provedor de proteção e segurança. Alimenta e cuida. E Paulo diz que os homens devem ter consideração para com suas esposas porque elas são a parte mais frágil. Não podem ser ríspidos. Não pode ser aquele ser que desespera a sua esposa. Não pode ser. Não pode ser. Quando ficar com medo, homem, chore diante de Deus, ou comigo ali na salinha. Mas diante de sua esposa, seja o farol. Vai ficar tudo bem. Diante de Deus, diga: Senhor, eu não sei se vai ficar tudo bem. Para ela, diga: vai ficar tudo bem, Deus é conosco. Essa é a nossa função. Essa é a missão do homem. Não divida as suas pressões. Carregue-a com você para o quarto. Seus medos, haverá provisão amanhã? Leve lá para o quarto. Leve lá para o seu quarto e descarregue diante de Deus. Leve para o seu trabalho, levantando mais cedo, estudando mais, procurando se aprimorar. Faça isso. Faça isso. Porque se você não lidar com a sua esposa de maneira adequada, gentil, suas orações não serão atendidas, diz Paulo. Porque se você não ter consideração para com a sua esposa como parte mais frágil, suas orações não serão atendidas. Eu não vou ouvir você, diz o Senhor. Não vou ouvir você. Como eu disse no começo, ninguém jamais odiou o próprio corpo, diz Paulo. Todo mundo cuida do próprio corpo. É loucura. Só gente doida não cuida de si mesmo. Só loucos e irracionais não cuidam de sua esposa. Só estúpidos e tolos deixam sua esposa de lado. Não se preocupam com ela. Paulo diz: aconselho que vocês não se casem, porque quem casa cuida de agradar a esposa. Cuida de agradar a esposa. E inúmeras coisas você não vai poder fazer mais. Inúmeras coisas. Porque cuida de agradar a esposa. Quinto e último princípio. O homem é provedor de vida. Maridos, diz Paulo, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele morre para que a esposa tenha vida. Uma das maneiras práticas desse sacrifício se materializar, mais uma vez, dando provisão, obviamente. Levante cedo, estude. Cuide de seu corpo, esteja forte e hábil para ter disposição para trabalhar. Engula sapos e milhares de sapos, quantos sapos forem necessários, um mangue inteiro. Levante cedo. E não tem nada mais imbecil e tolo e tosco do querer ter um corpo belo para impressionar outros. É tolice, é vaidade, é sensualidade. Mas precisamos ter um corpo que esteja bem disposto. Por quê? Para trabalharmos pela nossa família. Devemos nos sacrificar por ela. Em primeiro lugar, pela nossa esposa. Abrindo mão de sonhos juvenis de 15 anos. Sabe, de 15 anos. Que às vezes você está com 30, 40, ainda está com cabeça de adolescente. Não é errado não, se Deus te abençoou bastante, você compra lá uns brinquedinhos de adulto. Porque adulto também tem brinquedinho, você sabe? Só que o brinquedinho de adulto custa uns 15, 20 mil às vezes. Mas você deve sempre se lembrar, sempre, de sua esposa e filhos. Por quê? Provérbios 13, 22, já leu? O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Homens se sacrificam. Eles pensam no que eles precisam. É assim que eu tento pensar na minha vida. As roupas que eu compro ou deixo de comprar. Carro. Ou qualquer coisa. O que eu penso é: como isso vai tornar a minha vida mais produtiva para minha esposa e para os meus filhos. Se trocar de carro significará apenas a melhora do meu status e não da minha produtividade, vamos ficar com esse carro. Se trocar de carro significará tirar 60, 80 mil que eu podia deixar para alguma coisa relacionada aos meus filhos, aos filhos de minha esposa. Se é isso que vai significar, então eu vou todos os dias passar em frente àquela loja, ver aquele carro e falar: eu podia comprá-lo agora. E dizer: não vou comprar, porque eu estou guardando para os filhos de minha esposa. Eu sou o provedor. O bom homem deixa herança aos seus filhos. O bom homem provê. O meu amado é uma árvore, diz a mulher de Cantares. Eu deito à sombra dele. Para descansar? Não. Para estar inteira. Para uma missão que consome por completo uma mulher. Veja o que disse Chesterton. A maternidade é um daqueles empregos que podem ser considerados como uma totalidade e quase um fim em si mesmo. Um ser humano, em certo sentido, é um fim em si mesmo. Sim, todos os trabalhos lidam de alguma maneira em servir as pessoas, mas são sempre de maneira indireta. Todo trabalho é sempre lidar com coisas, na maioria das vezes. Mas o trabalho da maternidade é lidar com uma pessoa. Por exemplo, você pega qualquer trabalho que seja,
Deus pode usar o seu trabalho. Você constrói navios que seja. Esse trabalho não é um fim em si mesmo. Você não vai construir navios para sempre. Os navios vão deixar de existir. Uma criança não. Uma criança vai existir para sempre. Deus é louvado por meio do seu trabalho de construir navio. Ele é louvado, mas os navios vão deixar de existir. Deus usou aquele meio para um fim maior. Mas a criança não. Uma criança não é um meio para outra coisa. Você não tem uma criança para ter outra coisa. A criança é a coisa. As crianças nascem e são, como diz Chesterton, em certo sentido, um fim em si mesmo. Você adquire várias e várias coisas para que por meio dessas coisas você chegue a um objetivo. Você tem um carro para chegar a um lugar. Você não tem uma criança para chegar a um lugar. A criança é o lugar. Uma alma é o lugar. Porque cada criança é feita à imagem e semelhança de nosso Deus. Por isso, a maternidade é uma espécie de totalidade, é uma coisa completa, diz Chesterton. Por isso, os homens devem sangrar e ser essa árvore para proteger as mulheres para o seu árduo trabalho, porque é árduo. Árduo. E nesse sentido, mais uma vez, nós não estamos como as feministas estão, em briga para saber quem faz mais. Não fazemos aquelas piadas toscas, juvenis, infantis e ridículas. Faltando uma louça, hein? Tá faltando uma louça. Por exemplo, mulher lá no futebol feminino, eu fiz um vídeo criticando. Isso é falta de louça para lavar. Não fazemos essas piadas ridículas. Não fazemos essas piadas ridículas. Porque elas estão no lugar mais precioso. Não estão? Seus filhos, você não diz que os seus filhos são a riqueza maior que você tem? Você não coloca um Zé Ninguém para cuidar da coisa mais rica que você tem. Um ser humano, em certo sentido, é um fim em si mesmo. Por isso, os homens são árvores. Árvores para que as mulheres não se queimem no sol da independência, debaixo do sol da independência. Não porque elas não possam fazer, elas podem. Elas podem trabalhar. Elas podem fazer inúmeras coisas. E muitas são extremamente inteligentes e fazem melhor. São dedicadas e fazem melhor do que muitos homens. Não é sobre isso. Não estamos debatendo aqui capacidade. São capazes para fazer muitas coisas. A questão é qual é o melhor arranjo para a nossa família. E o arranjo bíblico é esta árvore aqui, recebendo a chuva e o sol, para que as mulheres estejam plenas para também se sacrificar a seu modo. Ambos se sacrificam, cada um ao seu modo. Este é o arranjo bíblico. Este foi o arranjo em toda a história humana. Só mudou com a chegada do feminismo. Olhe para o lado. Veja como estamos. As mulheres estão mais independentes ou estão mais e mais presas? As mulheres estão mais livres? Estão em condição melhor? Os homens estão melhor? As crianças estão melhor? Estão melhores? Não estão. Tudo piorou. Tudo piorou. Por quê? Vós me deixastes, diz o Senhor. Eu sou uma fonte a jorrar, mas vocês me trocaram por cisternas rotas, furadas, que não retêm águas. Vocês abraçaram o feminismo e todas essas pautas progressistas, e vocês se esqueceram do que eu ordenei a vocês. E por isso, mulheres estão cansadas, homens estão angustiados e crianças estão sofrendo. Se há algo que marca e define o que é um homem, até pela sua própria biologia, o homem é provedor. O homem é provedor. Não. Não porque ele é melhor ou pior. Não é isso.
Falamos sobre isso semana passada. É uma questão de complementar um ao outro. Um entra com a semente, outro com a terra que germina essa semente. Mas ambos se completam. É assim que nós enxergamos os nossos papéis. Nem o maior e nem menor, mas iguais. Cada um em sua função para o bem. Em primeiro lugar, da glória de Deus. Segundo, de nossa própria família, de nossos filhos. É assim que nós vemos as coisas. Vamos ficar de pé?